Bora começar nossa análise de hoje com o primeiro dos 7 pecados capitais, o orgulho. A gente vai fundo para entender de onde ele vem, o que ele significa de verdade e por que dizem que ele é a raiz de todos os outros. Ok, para começar, uma pergunta que, olha, muita gente já deve ter se feito. Onde exatamente na Bíblia a gente encontra essa lista famosa dos 7 pecados capitais? A resposta talvez te surpreenda um pouco. Pois é, não tá. Simples assim. A lista clássica, do jeitinho que a gente conhece, não aparece no texto bíblico. E isso, claro, levanta outra questão. Se não veio de lá, de onde é que ela veio? A origem dessa lista, na verdade, é uma jornada histórica bem longa. E ela começa, olha que curioso, lá nos desertos do Egito com os primeiros monges cristãos. Agora, uma coisa super interessante aqui é a palavra capital. Muita gente pensa que é tipo o pior pecado mais grave, mas não é bem isso. A palavra vem do latim caput, que significa cabeça ou fonte. A ideia é que esses 7 são os pecados mães, sabe? Aqueles que dão origem, que comandam todos os outros. E essa lista foi evoluindo com o tempo. Tudo começou lá no século IV com um monge chamado Evagrio, que identificou 8, digamos, paixões humanas principais. Aí, no século VI, um discípulo dele, o Cassiano, levou essa ideia para o Ocidente. E, finalmente, no finalzinho do mesmo século, o Papa Gregório Magno deu uma organizada e consolidou a lista nos 7 que a gente conhece hoje. E no topo dessa lista, considerado o pai de todos eles, está o orgulho. Ele não é só o primeiro da fila, ele é visto como pecado fundamental mesmo. O C.S. Lewis, nossa, ele resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse que o orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. Ou seja, não é só um defeitinho de caráter, não. É descrito como um estado de ser que se opõe a Deus na sua essência, uma espécie de declaração de autossuficiência. E essa imagem aqui ilustra a essência do orgulho de uma forma brilhante. De um lado, a gente tem a afirmação divina. A glória pertence só a Deus. Do outro, a ambição de Lúcifer. Pegar essa glória para si, ser igual a Deus. Tá aí. Esse é o coração do orgulho. E essa mesmíssima ambição, essa mesma ideia foi sussurrada para a humanidade lá no começo. A tentação no Éden, no fundo, não era sobre uma fruta. Era sobre a promessa de se tornar como Deus, de virar o centro do próprio universo. Ok, mas e na prática? Por que essa atitude é vista como algo tão destrutivo? Vamos ver agora os efeitos mais concretos disso. Alguém pode pensar, ué, mas qual o problema de ter um pouquinho de orgulho próprio? A questão toda, segundo a teologia cristã, está na natureza fundamental do orgulho. Então, o X da questão é o seguinte: o orgulho, por natureza, é competitivo. Ele não quer companhia, ele quer estar por cima. E é por isso que ele acaba destruindo relacionamentos. Ele também leva a uma frustração que não acaba nunca, porque o ego, né, nunca está satisfeito. E o mais importante de tudo, ele impede que se enxergue qualquer coisa que seja superior a si mesmo. O olhar está sempre para baixo, se comparando com os outros, ou para dentro, focado em si. Tem uma observação bem curiosa sobre isso. Dizem que dá para arrumar companhia para quase todos os outros pecados, mas para o orgulho não. É um pecado essencialmente solitário. Ninguém se junta para brincar de ser melhor que o outro. É uma busca isolada, cada um por si, pela supremacia do próprio eu. Bom, se o orgulho é o veneno, qual seria o antídoto? A resposta, ao que parece, está em uma redefinição do que significa ser verdadeiramente humano. E o antídoto é a humildade. E aqui, atenção, é super importante entender que humildade não é ter baixa autoestima, não é se achar inferior, é, na verdade, pensar menos em si. É uma escolha ativa de se colocar abaixo de Deus e a serviço dos outros. É uma mudança de foco radical, do eu como centro para um eu que serve a algo maior. Com essa ideia, o padrão de relacionamento também muda. O padrão antigo era ame o seu próximo como a si mesmo, que ainda usa o eu como a medida, como a referência. Já o novo mandamento eleva essa régua, passa a ser amem-se uns aos outros como eu vos amei. O modelo agora é o amor sacrificial de Cristo. E esse trecho de Filipenses é considerado o exemplo máximo de humildade. É o exato oposto do orgulho luciferiano. Em vez de se agarrar à sua divindade, Cristo se esvazia, ele abre mão e assume a forma de servo.
E aqui a gente chega na conclusão central. Nessa perspectiva, ser de fato humano não é tentar ser um Deus, mas sim aceitar o papel de servo. Servir a Deus e, por consequência, servir ao próximo. Essa seria a verdadeira expressão da humanidade, em oposição total ao orgulho, que é visto como algo que desumaniza. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma escolha fundamental que, no fim das contas, define o caminho de uma vida. Viver para a própria glória, para a glória do ego, ou encontrar um tipo completamente diferente de glória na cruz, no sacrifício do eu. É uma questão que resume todo esse conflito que a gente acabou de analisar.